há 2 anos atrás, durante o período de carnaval, houve uma série de tumultos na cidade, muitos deles vinculados à segurança pública e principalmente ligados ao carnaval de rua, que levaram a Liga dos Blocos e alguns outros moradores e parte da sociedade civil a procurar o Ministério Público, pedindo providências em relação ao que tinha acontecido naquele momento na cidade. O GAESP foi acionado pela promotora da tutela da cidadania, solicitando um auxílio, principalmente no sentido de entender como era o planejamento do carnaval de rua, no aspecto da segurança pública, e foi aí que a gente começou a trabalhar. Instauramos um inquérito civil, até então não tínhamos nada do gênero, instauramos um inquérito civil e começamos a ouvir todos aqueles que julgávamos que seriam os atores responsáveis pela organização da logística do carnaval de rua e também a participação de algumas ligas mais conhecidas que representavam um certo número de blocos, alguns maiores, outros menores, mas já tradicionais. Numa primeira reunião, ouvimos bastante os órgãos da segurança pública, uma reunião bem completa, assim, com Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, as ligas. Depois recebemos moradores, mas naquele primeiro momento não. 7 Rio também, enfim. Apenas a Rio Tour não estava por um problema de logística, mas foi ouvida no segundo momento. E o que nos chegou, assim, de uma forma espantosa, foi a notícia de que os órgãos de segurança não participavam do período de planejamento do carnaval, no período de autorização dos blocos para desfilarem em certos pontos da cidade, o que me pareceu um pouco temerário, porque se eu preciso fazer uma avaliação de risco, o órgão responsável por fazer essa avaliação de risco em matéria de segurança pública é a Polícia Militar, é ela que tem o expertise. A partir de então, nós começamos a ter uma metodologia de trabalho através de reuniões mensais, ouvindo vários atores. E descobrimos que o Carnaval de Rua é um evento extremamente complexo. Ele é plural, até pelo seu objetivo. O seu objetivo é cultura, religião, lazer, festa, turismo, arrecada e tem gastos, mas ao mesmo tempo ele precisa ser harmonizado com o direito de ir e vir do morador da própria cidade. Um evento complexo que chega a colocar nas ruas 5 milhões de pessoas, em média, além das pessoas que moram no próprio Rio de Janeiro, isso num período de 10 dias, que é o período principal do carnaval, ainda que o período de pré-carnaval com carnaval se estenda por cerca de 40 dias oficialmente. Por ser um evento tão complexo, percebemos que ele ainda assim é um evento interinstitucional, porque a organização urbana da cidade, a autorização dos blocos é feita por um órgão da prefeitura. A logística cabe à Rio Tour. Mas ela precisa contar com o apoio de órgãos que pertencem à estrutura do Estado. A Polícia Militar, a Polícia Civil e a Defesa Civil. O Corpo de Bombeiros tem uma função extremamente importante, porque cabe a ele autorizar que os grandes carros eles possam sair, assim como os palcos. Ele faz toda uma revisão para saber se há segurança no campo incendiário e, ao mesmo tempo, ele vai analisar se a estrutura de saúde também está suficientemente montada caso ocorra algum problema e se precise de algum atendimento ao folião ou ao morador que se encontra na rua. Além disso, percebemos também, e isso aconteceu por um problema de 2018 que foi levantado nessa série de reuniões, que tínhamos que chamar a AGETRANSP, que é a Agência Reguladora de Transportes. E dentro da AGETRANSP depois, nós chamamos também o metrô. Por quê? Porque é um enorme impacto nos transportes. Então, o que aconteceu em 2018 com um grande bloco que foi autorizado a desfilar no sábado de carnaval, um mega bloco em Copacabana, no mesmo momento do Bola Preta, acabou impactando de uma forma muito negativa o bairro, levando o metrô a inviabilizar o seu funcionamento na Cardeal Arco Verde. Então, o metrô, por incrível que pareça, é um personagem extremamente importante. Tínhamos ainda um outro bloco muito importante que era em Paquetá. Ele era no pré-carnaval, mas que quando ele
acontecia, impactava o centro e a Praça 15 ela ficava tomada de pessoas e as barcas saíam lotadas para Paquetá. Então a gente teve que trazer também as barcas para saber como é que ela se planejava para esse funcionamento. Extremamente complexo. Ponto assim que achamos que seria essencial trabalhar, uma forma de integração desses órgãos. Eu não posso ter alguém que precisa de outra pessoa não se falando durante todo o período de planejamento. E quais são esses mecanismos? Construímos, então, um documento, um protocolo de intenções, onde todos esses atores tiveram sua participação, tomaram conhecimento, assumiram as suas responsabilidades e pensamos em algumas estruturas que poderiam ser montadas. Uma delas é uma comissão permanente de segurança. Então, na medida em que você tem uma pré-inscrição na Rio Tour, essa comissão de segurança recebe essa pré-inscrição e analisa se é possível ou não, se impacta positivamente ou não um megabloco em tal área da cidade. Foi por conta dessa comissão de segurança e das reuniões já realizadas em 2018 que, a pedido da Polícia Militar, os megablocos desfilam só no centro da cidade. Por que isso? Porque o centro da cidade, na área da Antônio Carlos, ela tem poucos moradores, quase não tem moradores. Então, o impacto para moradores é muito pequeno. Ela recebe todos os modais de transporte. Então, desde a barca, ônibus, trem e metrô. Então, eu não impacto muito nenhum nem outro. A logística para a Polícia Militar é mais simples, porque ela já tem um grande número de policiais no centro, também por conta do sambódromo. Para 7 Rio fazer o fechamento de ruas também é mais simples, porque eu tenho pouco movimento no centro. Para você distribuir água e alimentação para os policiais, se eu concentro a maioria aqui, também é mais fácil na logística da Polícia Militar. Então, isso a Rio Tour atendeu e as inscrições para os megablocos ficam centralizadas no centro do Rio. Mas em 2019 tivemos uma surpresa também. Porque 10 dias antes, quando já ia ter um megabloco no sábado anterior ao sábado oficial de Carnaval, tomamos conhecimento de que havia uma decisão da Justiça Federal em favor do IPHAN em relação aos prédios históricos e igrejas centenárias da 1º de março. E isso foi assim um ponto que só aconteceu quarta-feira à noite, o bloco ia desfilar no sábado, e aí, mas como assim? O que você tem que fazer? Parece que tem que se tomar uma medida, tem que envelopar as igrejas. Falei, calma. Nos reunimos na quinta-feira aqui na minha sala com um arquiteto responsável do IPHAN, mais o advogado do IPHAN, o procurador responsável pelo IPHAN. Fizemos um documento onde eles determinaram como a prefeitura deveria atuar através da Rio Tour, o que deveria ser feito, se deveria colocar gradis ou poderia ser madeira. Chegamos à conclusão que a madeira era mais relevante. Por quê? Porque se as pessoas não usam o banheiro para as suas necessidades durante o carnaval, a acidez da urina vai corroendo as pedras das próprias igrejas. Outro ponto, eu posso passar com o carro de som pela 1º de março, mas eu não posso ligar o meu som na 1º de março, só posso ligar da Assembleia para frente. Por quê? Porque o estrondo do carro de som causa um impacto nas igrejas. Então isso, às 47 do segundo tempo, conseguimos também organizar, passamos para a Rio Tour, toda essa parte de patrimônio histórico foi solucionada e ganhamos aí uma experiência para o próximo ano. Na construção do protocolo, conseguimos estabelecer essa comissão de segurança que já está em funcionamento. Claro, alguns problemas de logística. A nossa ideia é que tudo seja eletrônico no futuro, mas por enquanto as próprias polícias não tiveram ainda essa condição. A inscrição dos blocos ela se dá eletronicamente na plataforma da Rio Tour. Um dos compromissos firmados pela Rio Tour foi maior transparência, ou seja, todos os dados relacionados aos desfiles dos blocos, as ruas que vão ser interditadas, os horários ficarão na plataforma, o que permitirá ao folião e permitirá ao morador se planejar durante esse período de muita gente na cidade. E um outro ponto que estamos construindo, mas que está previsto no protocolo e que para mim é essencial, a criação
de um conselho permanente de carnaval de rua. Por quê? E um conselho paritário. Metade dos seus membros são os órgãos públicos, representantes dos órgãos públicos, e a outra metade dos membros, representantes das ligas de carnaval e ainda representantes das associações de moradores. Tomamos a cautela de também pensar que, dentro dessa representatividade, tínhamos que ter a representatividade de toda a cidade, ou seja, nós temos ligas muito fortes na Zona Sul, mas a cidade também é formada pela Zona Oeste, pela Zona Norte e pelo Centro. Então, essas ligas são 2 representantes das ligas e 2 representantes da associação de moradores. Dividimos por 4 áreas da cidade para aumentarmos essa representatividade. Ainda está sendo construído como esse conselho vai funcionar, mas as reuniões mensais continuam sendo realizadas. O protocolo ele ganhou uma certa publicização maior, e hoje serve de base, inclusive, para as discussões sobre o marco regulatório do carnaval de rua pelo Estado e o marco regulatório do carnaval de rua pelo município. Tanto o governo do Estado como a Alerj, assim como a Câmara de Vereadores, estão com seus projetos em andamento, em discussões para termos um marco regulatório do carnaval de rua. Então é um trabalho que ainda está em curso, o inquérito não está extinto, ao contrário, toda essa logística e o encaminhamento do protocolo continua sendo acompanhado até que a gente consiga chegar ao ponto onde a gente deixa uma herança muito sólida para a cidade e para o Estado. Uma normativa que, independente de quem está nesse momento no GAESP ou no governo, consiga, no futuro, ter uma base sólida de uma normatividade. Isso é bom para o cidadão, isso é bom para os blocos, isso mantém a cultura, isso mantém a transparência e é uma das formas como o Ministério Público pode atuar.